O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos para rezar essa primeira semana, uma semana tão importante que nos ajuda a crescer na fé. O tempo da Quaresma é um tempo bom porque vai nos ajudar a refletir bastante sobre a nossa realidade, a vida interior, a vida exterior, o que eu faço lá dentro, o que eu faço no cotidiano, vai nos ajudar a muitas coisas. E hoje, de uma maneira toda particular, o Senhor fala de uma ação paternal. É muito importante isso. E até mesmo a primeira leitura, o próprio livro do profeta Isaías, ele vai usar de duas palavras que são masculinas no hebraico. A chuva e a neve. Para nós é feminino. No hebraico é uma palavra masculina. E ele vai comparar, o próprio profeta fala, como a chuva e a neve que cai do céu sobre a terra, fecunda a terra, faz germinar, e a terra começa a germinar, assim é a palavra de Deus na minha e na tua vida. A palavra de Deus que cai nessa terra, chamado eu e você, tem que germinar. A terra recebe a chuva, ela se deixa germinar. A terra recebe a neve e ao seu tempo se deixa germinar. A palavra de Deus também. Quando ela é colocada no coração do humano, ela tem que transformar o humano em pessoa boa, em pessoa totalmente renovada. Não tem a palavra, ela não provoca na gente uma autodestruição. A palavra nos provoca a vida, nos dá vida, gera vida. É como essa dimensão tão bonita que o autor quis colocar. Então, aquele que é o masculino, fecunda aquela que é o feminino, a terra, e faz nascer vida nova. Então, a importância de um pelo outro. Assim é a palavra de Deus na nossa existência. Aquele que faz a experiência da palavra tem vida nova. É feliz, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Essa é a parte importante. Se a gente não encontra a felicidade, é porque nós estamos colocando outros valores na frente do valor que é Deus. Então a gente coloca a existência do convite é essa. Não? O que é prioridade para você hoje? Se alguém te perguntasse e falasse, elenca 5 prioridades para você hoje, qual seria? Você em casa, pensa um pouquinho também. Qual seriam as 5 prioridades da tua vida hoje?
Talvez você possa até falar, só 5, não podia ser mais 5 para ser 10. Tudo bem, dessas 10 prioridades, que você possa pensar, aonde Deus está nas prioridades da tua existência? Aí vem a frase novamente, quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Às vezes nós colocamos outras realidades, outras prioridades à frente de Deus. Aí sofremos, porque queremos conquistar os nossos valores e deixamos o valor de Deus de lado. Então, o primeiro passo é poder observar isso, deixar Deus ser o primeiro, deixar Deus brotar dentro, né? Fazer acontecer o novo. Na nossa vida, se a gente deixa Deus fazer acontecer o novo, tudo se transforma. A gente respira até melhor. Aí vem o texto do Evangelho, tão bonito, tão profundo, como o Senhor coloca aqui. Mateus está escrevendo para judeus que estão se convertendo ao cristianismo. Aqui nós entendemos também que os discípulos estão pedindo para Jesus, para que ele os ensine a rezar, porque os de João Batista aprendeu com João, os discípulos de João. E Jesus vai fazer 7 preces, que nós a chamamos de Pai Nosso. Olha que bonito, né? São 7 preces, que começa com uma dimensão vertical, que vem de Deus a nós, e também é uma elevação da nossa realidade a Deus, e depois as últimas preces horizontais, que são as nossas realidades para poder viver o bem comum. E aqui começa de uma forma muito bonita. Ele fala primeiro que quando a gente precisar rezar, a gente tem que acalmar o coração. Se você quer rezar, acalma teu coração. Às vezes a perturbação do tempo, as preocupações do tempo, gritam mais forte do que a nossa oração. Acalma o coração. Acalma a tua alma e reze ao teu Senhor, que no silêncio te ensinará a rezar. E ele fala assim, né? Começa a dizer, não sejais como os outros irmãos nossos, que gritam nas praças. Deus já sabe, não precisa falar muito. Deus já sabe do que você precisa, muito antes que você o peça. Ele já começa a dizer uma coisa importante. Aí ele começa a dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. 2 momentos importantes para poder dizer que só reconhecemos a paternidade de Deus se nos colocarmos verdadeiramente como irmãos. Se nós não nos colocarmos normalmente como irmãos, se eu não me colocar, se eu não reconhecer em você essa fraternidade, dificilmente eu vou reconhecer que Deus é Pai. Por isso que muitas pessoas não têm como Pai. Desacreditam de Deus. Para acreditar em Deus é necessário ser irmão, viver essa unidade, esse amor de um pelo outro. Depois ele fala, santificado seja o seu nome, para que a gente nunca esqueça de santificar o nome de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Remonta a Deuteronômio. Olha que ação importante, porque a palavra de Deus ela vai se explicando por ela mesma. Depois, olha que ação bonita que ele fala. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante a gente rezar, porque nós rezamos o 7º dia, rezamos os irmãos que hoje faleceram, rezamos as outras intenções da missa. Como é importante a gente rezar esse momento. Seja feita a vossa vontade. Será que estamos verdadeiramente, eu e você, dispostos a deixar a vontade de Deus ser realizada na nossa vida, na nossa casa? Às vezes, no imediato, a gente fala, claro, mas e se a vontade de Deus não for a tua vontade? Se a vontade de Deus for superior à tua vontade, tu também se abre a esta realidade? A aceitar a vontade de Deus? Hoje rezamos o 7º dia. O que é rezar o 7º dia? É também aceitar a vontade de Deus. É também acreditar que Deus pode fazer nova todas as coisas. Os nossos irmãos percorreram a sua corrida, a sua história, guardaram cada um ao seu modo a sua fé, e para eles é reservada a coroa da vitória.
E a gente sabe que a vontade de Deus é que um dia que a gente possa voltar para Ele e voltar para casa. Agora, se a gente não reza esse voltar para Deus, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos brigando com Deus porque a nossa vontade não está sendo planificada. Mas a gente reza no Pai Nosso, venha o teu reino. O reino de Deus chegou aos nossos irmãos falecidos. Entraram na glória. Seja feita a tua vontade. O Senhor escolheu a melhor parte desta realidade e eles prontamente voltaram ao Senhor. Nós também devemos de saber escolher a melhor parte, que é Cristo, a presença de Deus em meio a nós, assim na terra como no céu. Então quer dizer que a nossa vida não termina na terra. Aquele que vive acreditando que a sua existência é só para esse tempo, é muito pobre. Nós temos que acreditar que a nossa vida é para a eternidade. Vivemos nesse tempo como peregrinos. Um dia voltaremos para Deus e alcançaremos a plenitude de toda a vida. Os nossos irmãos alcançaram a plenitude. Louvado seja Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós nos encontramos todos juntos em Eucaristia, quando rezamos o Santo, quando cantamos o Santo, que falamos que o céu e a terra proclamam a glória de Deus. Então nos encontramos sempre em Eucaristia. Somos filhos desta ação misericordiosa de Deus. Depois ele fala de uma realidade horizontal. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que ele está falando de pão nosso de cada dia? Seríamos muito simplórios, muito ingênuos, se falássemos somente de pão. Como os discípulos, quando Jesus alerta, lembra? Ele fala assim, olha, não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus, pelos fermentos de Herodes. Né? E eles ficavam, olha, ele está falando porque não tem pão. Não, qual é o pão que ele está dizendo? O pão nosso de cada dia. Qual é o pão que você tem, que é nosso? Qual é o pão que não falta na tua casa? Palavra de Deus. Esse pão não falta. Esse pão nosso de cada dia tem que ser nos dado hoje. Aquele que se alimenta da palavra de Deus não sente fome. Aquele que tem essa experiência com a palavra, a liturgia diária, que tem a graça de poder ter o Evangelho, e o tempo da Quaresma é propício para isso. Você pode fazer até esse exercício em casa, de pegar todos os dias e ler um trechinho da Sagrada Escritura, pega um livro e vai lendo, parte a parte, passo a passo, pega o Evangelho de Mateus, que nós estamos vivendo nesse tempo, vai lendo parte a parte, não precisa ler um capítulo ou ler o texto todo, vai lendo trecho a trecho durante a Quaresma, fazendo essa experiência de se alimentar, não com o maná do deserto, que era só para aquele momento e depois apodrecia, não como um pão pelo pão, porque o pão pelo pão seca, fica duro, não dá mais para comer, mas a palavra de Deus é um pão que nos dá a vida. Nem só de pão vive o homem, não era assim a tentação? Né? A fala que Jesus responde para o demônio assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos, Senhor, desse pão, dá-nos, Senhor, da tua palavra. E a tua palavra salva, a tua palavra alimenta. Depois ele vai falar o outro trecho horizontal, perdoa as nossas ofensas. Como é importante pedir para Deus nos perdoar sempre. Sacramento da reconciliação, gente, que maravilha! Quanto tempo faz que você não vai no confessionário? Quanto tempo faz que você não busca a confissão? O sacramento de cura. Mas para viver a cura, para viver esse perdoar as nossas ofensas, é necessário eu perdoar quem me ofendeu. Ah, padre, eu perdoo, mas não olha para mim. Não é o perdão. O perdão não é esquecer uma falta, não é esquecer um tempo. Ninguém esquece um ato, uma história. Ninguém esquece. É como uma cicatriz. Você, olhando para a cicatriz, você lembra até mesmo como aconteceu. Mas aquela realidade foi superada por algo maior. A tua existência. Então você olha para a cicatriz, você não fica preso sobre ela. Você superou esta ação. Isso é perdoar.
Também se a gente olhar e falar, perdoa o meu irmão de coração, não? Perdoa por quê? O perdão vem de Deus. E se Deus perdoa, quem sou eu para não dar perdão? Quem sou eu para não viver esse ato de misericórdia? E a gente tem que perdoar sempre. É tão importante, é tão bonito esse perdoar sempre. Hoje de manhã dizia no mosteiro, na homilia, nessa homilia que estava fazendo lá também, dizia de uma ação muito interessante. Às vezes a gente não consegue perdoar porque tal realidade choca, machuca, mata. Né? Só que a gente esquece que a pessoa que nos ofende, ou a pessoa que a gente também ofende, se a gente recebe uma ofensa de alguém, lembra que aquela pessoa está enferma espiritualmente, está enferma até mesmo fisicamente, precisa da misericórdia, precisa da cura. Se eu ofendo alguém, eu também estou doente, eu preciso dessa misericórdia. Então perdoa quem vos tem ofendido. E quando a gente perdoa, a gente tira aquele peso das costas e a gente respira melhor. A gente fala para Deus, não nos deixe cair em tentação. O maligno ronda a nossa existência sempre, nos proporcionando coisas que aparentemente são boas. Mas se nos deixarmos cair por esta realidade, ele nos agarra. Então livra-nos, Senhor, das tentações do mal, não nos deixe cair em tentação. Tira o mal que nos impede, que não nos deixa ser feliz. Essa é a ação importante. Tira, Senhor, o mal que não me deixa ser feliz, que não me deixa ser amigo, que não me deixa ser irmão. Essa é a oração do Pai Nosso. Se a gente vive esse mistério, a gente encontra a verdadeira paz. Como disse no meio dessa homilia, nós rezamos o 7º dia dos nossos irmãos. Que a gente possa dizer, Senhor, nós te agradecemos o tempo, a vida temporal de nossos irmãos, mas agradecemos muito mais a vida eterna a eles concedida. Que eles descansem em paz e que o resplendor da luz perpétua brilhe sobre eles e que eles lá do céu possam interceder também por nós, que aqui continuamos a peregrinação para um dia, todos juntos, celebrarmos a grande vitória. Cristo ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.